Olá, que a paz de Cristo esteja conosco. Iniciaremos a nossa reflexão espiritual com os ensinamentos do Mestre querido. E continuamos, com os nossos estudos, porque o José Carlos de Luca é um grande estudioso das obras de Kardec, das obras de Chico Xavier, das obras de Divaldo. Então, o que ele fez? Ele tem mais de 1 milhão de livros vendidos falando sobre tudo, Ele fez um resumo, isso não é psicografia, mas é um resumo dos ensinamentos básicos de Jesus. E hoje nós vamos nos basear no livro Cura e Libertação, de José Carlos. E eu destaquei aqui uma passagem bem interessante, que é do Espírito Sheila, através de Chico Xavier. Ela fala de a melhor técnica para afastar o mau espírito. E aí ela deu alguns passos que a gente deve seguir, que é a melhor forma de afastar más influências espirituais. Então vamos lá. Ela diz isso, ela menciona isso através de Chico. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento. Reclamar apreço e reconhecimento significa quando a gente quer elogio, quer reconhecimento daquilo que a gente faz, se você faz uma caridade, se você faz o bem a alguém, você quer, que essa pessoa fique te agradecendo, reconheça o que você fez. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Eu acho que esse último, quando julgamos que o dever é apenas dos outros, a gente acaba resumindo toda eu ia falar que ela catalogou, os passos principais para não sermos obsediados, mas na verdade ela fez um apanhado de posturas nossas que na realidade a base é o egoísmo. E a gente acaba achando que estamos sendo obsediados, os espíritos estão nos prejudicando e a gente precisa achar uma saída, porque aquele espírito que está desencarnado, de repente, ele é um fenômeno sobrenatural e está me fazendo mal, e a culpa de não estar bem é porque aquele espírito obsessor está me atrapalhando. Então, eu acabo achando que, através de alguns rituais, ou de um passe, ou de um tratamento numa casa espírita, ou um banho de defesa, um banho de sal grosso, não sei, ir à missa, qualquer que seja o ritual, seja uma forma de afastar, esse espírito que está me fazendo mal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou delegando, eu estou nomeando um espírito como responsável por tudo que há de errado na minha vida. Então, a culpa não é minha. Então, não é a minha impaciência, não é o fato de eu achar que eu sou a maior sofredora do planeta, não é porque eu acho que todos são ingratos comigo, não é porque eu só enxergo maldade nas pessoas, ou porque eu comento as coisas que acontecem, de infelicidade do outro, ou quando eu quero ser reconhecida, ou quando eu trabalho de forma excessiva e acho que os outros não fazem a mesma coisa, então só eu trabalho, só eu me esforço e os outros não reconhecem, não fazem,
ou quando me refugio no álcool, me refugio nas drogas. Então tudo, qual é a base que a Sheila, o espírito Sheila trouxe? Ela trouxe a base do quê? Do egoísmo. Então, se a gente começar a enxergar que melhorando o nosso lado egoísta, melhorando o nosso lado impaciente, os nossos vícios de comportamento, a gente vai afastar os maus espíritos. Porque tinha uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito que eu admirava muito no lar, lá é Caminho da Verdade. Uma pessoa que eu achava incrível, que já faleceu, já desencarnou, que era o Sr. Jonas. E o Sr. Jonas, nas palestras dele, ele sempre foi um exemplo pra gente, ele dizia que cante o dia inteiro, sorria, vai limpar sua casa sorrindo, vai fazer suas coisas do dia a dia sorrindo, mantenha um sorriso no rosto, que dificilmente espírito obsessor vai ficar perto de você. E é verdade. Se a gente sorri, se a gente está positivo, se a gente está alegre, raramente a gente vai ter do lado um espírito atrasado. Porque o espírito atrasado, ele vai querer ficar junto, ele vai querer se conectar com outro espírito atrasado. Então o egoísmo faz parte do atraso. E todos nós fazemos isso, tá? Eu que estou aqui falando, o Sérgio que está aqui do meu lado, você que está aí ouvindo, estamos num planeta atrasado. Podemos dizer até que o planeta Terra é um umbral faz parte do umbral dos planetas todos, porque é só a gente observar o que vem acontecendo no planeta, o quanto a gente é bélico, o quanto a gente gosta de guerra, o quanto a gente gosta de dinheiro, o quanto a gente é materialista, o quanto a gente é egoísta, que a gente vai ver que assim, a grande maioria do planeta é assim. Então nós somos um planeta em si umbralino, atrasado. Todos nós fazemos isso que está aqui. Todos nós, sem exceção. Eu que estou aqui falando para vocês não fazer, também faço. Sou impaciente, sou uma pessoa que acho em alguns momentos que a dor que está na minha cabeça é maior que a dor da cabeça do Sérgio, é maior que a dor de cabeça dos meus filhos, é maior que a dor de cabeça de qualquer ser que esteja me cercando. Porque eu sou um espírito atrasado, como todos nós somos aqui no planeta Terra. Então, quando a Sheila destaca isso, ela só está mostrando pra gente a raiz do problema. Isso não quer dizer que eu vá conseguir deixar de ser impaciente, conseguir não enxergar defeito nas outras pessoas da noite pro dia, porque isso seria mascaramento. Eu estaria fingindo bondade. Eu estaria mascarando o que está lá dentro do meu eu espiritual, para mostrar que eu estou seguindo os preceitos, que eu estou fazendo tudo certinho, que eu estou fazendo o que é esperado de uma pessoa, um homem de bem. O que é esperado é que a pessoa seja paciente, não seja egoísta, não seja uma pessoa que exige do outro aquilo que não oferece. Não, eu tô dentro desse caldeirão junto com vocês. Qual que é a proposta? Caiu, levanta. Então, se hoje eu acordei e eu estou extremamente impaciente, é fazer uma autoanálise e dizer, puxa, hoje eu tô passando da medida. Eu sou impaciente, mas hoje eu tô me superando. Então deixa eu dar uma segurada aqui, dar uma segurada, né? Ser um pouquinho menos chata, porque eu tô me excedendo, né? E aí meu marido não é obrigado a aguentar, meus filhos não são obrigados a aguentar, as pessoas que estão ao meu redor não são obrigadas a aguentar. Então eu tô sendo uma pessoa que só vejo o meu lado e não vejo o lado do outro. Assim, acontece, né? Somos todos seres que estamos encarnados aqui na Terra, que temos doenças, que sofremos com doenças, que sofremos dores do corpo, dores da alma. Se todos nós estamos aqui e passamos uma existência inteira com doenças no corpo,
alguns mais, outros menos. Ah, é a genética, mas você não sofre de doença da carne, sofre da doença espiritual, psicológica. Isso significa que se existe doença num planeta, e existe necessidade de reencarnação, é porque é um planeta atrasado. Se eu tô nele, eu faço tudo isso aqui que a Sheila falou para não fazer. Só o que talvez vá me diferenciar e vai me colocar numa posição um pouquinho melhor. Quando eu começo a reconhecer e começo a identificar tudo isso em mim. Esse é o primeiro passo. Jesus, quando ele veio aqui, ele veio num momento... Eu não sei se foi pior, gente. Não dá para dizer que se foi pior ou não. A gente pode dizer que havia menos intelecto, que havia menos informação, que havia mais raiva e as pessoas, quando não gostavam de uma coisa, iam, matavam, se agrediam, agiam. Só que tem uma diferença. Naquela época de Jesus, as pessoas escancaravam o quanto elas eram más. E nós, no decorrer da nossa existência humana, nós fomos desenvolvendo máscaras perfeitas de que chama educação, que chama bons modos para viver em sociedade, para fazer o laço social. Nós vamos desenvolvendo ferramentas. E aí nós vamos ficando com um verniz muito bonito que dá a sensação de que somos mais evoluídos do que estávamos na época de Cristo. Se estivéssemos realmente mais evoluídos do que na época de Cristo, não teríamos tanto conflito. Hoje, como na época de Jesus, haviam pais matando filhos e a gente ainda vê pais matando filhos, filhos matando pais. Na época de Jesus havia o quê? Violência contra a mulher, estupro, né? Assassinato em nome da honra, por uma ovelha, por um pedaço de terra, por uma plantação, invasão. A gente tem isso hoje. Tudo que tinha na época de Jesus nós ainda temos hoje. A diferença é que nós avançamos um pouco mais intelectualmente. E aí nós aprendemos a disfarçar tudo isso que está aqui. Porque eu poderia dizer para vocês, olha, mas eu já estou conseguindo sublimar tudo isso aqui e eu não faço mais nada disso que eu acabei de ler. Mentira. Porque eu sou humana e tem um dia que eu acordo mais de mau humor e tem um dia que eu acordo melhor, tem um dia que eu acordo mais paciente, outro dia mais impaciente. E no dia que eu acordo mais impaciente, óbvio que a minha impaciência vai piorar se eu não parar e olhar para mim mesmo e dizer, hoje não tá legal. Hoje eu tô indo além do que eu poderia e deveria. Preciso dar uma segurada. Preciso ver o que tá me incomodando, preciso fazer uma oração. Preciso pedir ajuda da espiritualidade, preciso ajuda do meu mentor. Preciso fazer uma meditação, ouvir uma música calma, sei lá, ouvir um Beethoven, sabe? Ficar mais tranquila, uma música orquestrada para quem gosta, ou só ouvir uma música calma, respirar, esperar passar aquele momento de intolerância. Não adianta culpar os hormônios. A gente tem que fazer uma autorreflexão e saber que o que tá ruim, né? Se eu já tô impaciente, imagine eu não fazendo essa autoanálise e atraindo mais irmãozinhos na mesma dimensão que eu estou, piorando o ambiente, piorando o clima da minha casa, piorando toda a questão em que eu vivo, no meu trabalho e em qualquer lugar que eu esteja circulando. Então, todos nós fazemos isso que eu acabei de ler. Todos nós. O que pode nos diferenciar no sentido de afastar ou aproximar os espíritos mais atrasados é a consciência de quem somos e o esforço. É isso que nós precisamos, do esforço. O esforço contínuo, mais esforço, menos acomodação e menos, mas eu sou assim mesmo. Orar e vigiar, né? Eu acho que tudo é um vício. Nós temos o hábito de reclamar. Tudo é um vício. Só reclama. É capaz de ganhar na Mega Sena e reclamar que ganhou muito dinheiro. Então, para tudo se reclama. Nada está bom. E hoje é muito comum em todas as comunidades, as faixas etárias, as faixas econômicas. Ninguém está satisfeito com nada.
Então acho que é a gente fazer uma autoanálise, procurar analisar como Francisco de Assis fazia, né? Fazer um resuminho no dia. Eu reclamei mais, ou eu bendizi mais? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Eu reclamei mais, eu fui mais feliz, né? Felicidade é amor, é luz. Felicidade, amor, luz. Não tem obsessor que aguenta. Alegria, né? O sorrir. Está nas nossas próprias mãos afastar a obsessão. E também aquela coisa, né? Não ficar só também jogando tudo em cima do obsessor, porque então, mas a gente que atrai, né? O obsessor é atraído por nós. Nós é que atraímos, que abrimos a porta. Exatamente. E nisso de fazer uma autorreflexão, é muito importante que a gente saiba que a gente não pode se acomodar. Aí, de repente, não é que não exista alguma coisa que te irrite muito na sua vida. Não vamos fingir que não existe problema. Existe, e muito. Então está acontecendo um problema que é real. E que não tem como você ficar paciente, porque alguém está tirando você do sério. Só que aí é o outro. Quando você sabe que tem alguém te irritando, tem alguém tirando você do sério, você não tem controle sobre o outro, mas você pode ter o autodomínio sobre você. Então, aquela pessoa está tentando me tirar do sério. E aí eu faço uma reflexão e falo, mas eu tô correto nisso aqui? Por que essa pessoa está tentando me tirar do sério? Então, mas se a pessoa está irritada e está tentando tirar você do sério, cabe a você não entrar na mesma vibração dela, porque além de ficar você e a pessoa no nível elevado de irritação, ainda vai trazer os amiguinhos aí, nossos irmãozinhos atrasados, e fazer uma grande comunidade ali que só vai aumentar toda aquela energia pesada dentro do seu ambiente de casa. Aí começa a queimar coisas, aparelhos eletrodomésticos. Começa a quebrar copo, prato. Você cai e se machuca. Teu carro quebra, você vai ligar o carro, fura o pneu. Você sai o carro, fura o pneu, você bate o carro. Parece que assim, você fala, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Será que está rezando? Então é sobre isso que a Sheila quis ensinar. E Chico falava também da técnica do copo d'água, que no momento que você está irritado, bota água na boca, segura. Mas não é para você ser irônico com aquele copo d'água, com aquele gole de água na boca, e não adianta nada, né? Você bota a água na boca para não xingar, mas mentalmente você tá horroroso por dentro. Adianta? Não. Talvez seria melhor até xingar, porque tem aquela passagem de Jesus em que tá um homem rezando e o outro xingando, e Jesus amaldiçoou o que estava rezando e abençoou o que estava xingando. Por quê? Porque o que estava rezando estava com o coração absolutamente preto, a mente suja de pensamentos ruins. E o que estava esbravejando, o coração estava limpo. Não que Jesus estava incentivando a esbravejar, mas o que ele está dizendo é que nem sempre quem está ali rezando, ou está com uma água na boca, está com o pensamento limpo. Então, o pensamento e a boca em conexão positiva é o melhor remédio para afastar os espíritos. Isso aí. Agora nossas vibrações, as nossas doações de boas energias. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade. E nesse momento, vibremos pelos nossos irmãos. Somente hoje não irei pensar nos meus problemas, mas nos problemas dos meus irmãos, nas dores dos meus irmãos, nas dificuldades dos meus irmãos, que possam todos ser acolhidos, que nossos irmãos possam ter um tratamento digno nos hospitais, que possam ter as suas dores aliviadas, pelos irmãos em situação de rua, que não têm uma cama confortável para dormir, um cobertor quente, um alimento, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas,
Vibremos pelos irmãos que estão em meio às guerras, que estão em meio aos terremotos. Tantos irmãos estão desencarnando em meio a essas catástrofes. Que esses irmãos que desencarnaram possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos pelos nossos lares, Jesus. Te pedimos o teu amor, a tua luz, a tua proteção aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos. Que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de todo o nosso país, de todo o nosso planeta. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para curar nossas enfermidades, para nos dar força, para continuar nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos que nos acompanham no canal do YouTube, Aura Vibração Espiritual, e também na nossa página no Facebook. Agradecemos o apoio, agradecemos esse amor que a gente sente de todos que nos acompanham. Temos mais de 160 vídeos postados do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Divaldo, da Joana de Ângeles, né, das psicografias dela, que a gente converteu em tema para a vibração. E pelo menos a cada 15 dias, uma vez por mês, nós estamos aqui postando uma vibração inédita. Uma ótima noite a todos. E nós amamos vocês. Fiquem com